Olá, irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado O Estrangeiro Leal. Esse texto está dentro do Manancial. E o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, tá bom? Então, só para ficar bem claro, eu não escrevi o texto, eu só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então, vamos iniciar orando. Senhor, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui, pedimos graça, favor, para que possamos entender o que a tua palavra nos diz, que nós possamos aplicar aquilo que aprendemos hoje na nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, naquilo que não fazemos de certo. Queremos melhorar, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o texto, ele foi escrito por Marisa Vieira. E essa irmã, Marisa Vieira, nos pede que leiamos o texto em 2 Samuel, lá no Antigo Testamento, versículo 15, dos capítulos 19 até o 22. Então, eu vou ler com os irmãos. E diz assim: o rei, que no caso era o rei Davi, disse então a Itaí, de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado da sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazer você acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itaí, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo, para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itaí: está bem, pode ir adiante. E Itaí, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Amém? É muito lindo, né? É uma história de lealdade, assim como Ruth foi leal a Noemi, né? A história dessas duas figuras falam de lealdade. E então hoje nós vamos falar sobre esse texto que a irmã escolheu o versículo 21, que diz assim: Itaí, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo, para viver ou para morrer. Então, eu estaria com o rei Davi a qualquer preço. Então, o texto diz que o rei Davi estava vivendo um tempo muito ruim, um tempo de desconfiança, porque o próprio filho dele queria tomar o reinado dele, e ele recebeu a notícia de que o coração do povo estava com o filho dele é Absalão. Era um tempo muito difícil e o rei Davi não podia contar com muitas pessoas. Então, tendo em vista o possível reinado de Absalão, seu filho, Davi resolveu o quê? Colocar as coisas no lugar, porque ele ia embora, né? Então ele fala para Itaí, que era um estrangeiro, para que ele ficasse com Absalão, porque assim, talvez ele não tivesse chance se continuasse com ele. Como ele era um estrangeiro, melhor seria ele se acomodar no novo reinado. Mas Itaí não, Itaí resolve ficar com o rei Davi, ir com ele, mesmo que fosse para morrer. Então, nessa época e hoje em dia também, a lealdade era um valor escasso, muito difícil de ser encontrado. O rei Davi sabia disso. E agora também, em nossos dias, a lealdade é um valor que a gente quase não encontra, porque a gente está cada vez conectados em tudo, com a visão global, com a internet, mas estamos cada vez distantes, cada vez mais distantes uns dos outros. Então, em tempos assim, a lealdade dos servos de Deus se torna um testemunho vivo de um Deus que nunca nos abandona. Então, mais do que nunca em nossos tempos, em tempos de conexão, mas em que as pessoas estão distantes, é importante que nós estejamos sendo pessoas leais. Então, não abandonar o próximo em momentos difíceis é uma expressão de amor. Precisamos nos importar com as pessoas,
Podemos ser um empregado de confiança. O nosso patrão, ele deve confiar naquilo que nós estamos fazendo, né? E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente acha que engana, né, as pessoas. Então, o patrão me paga para trabalhar, mas eu fico na internet. A minha mãe me matricula na escola, ou eu mesmo me matriculo, mas em vez de prestar atenção, eu fico no celular. Enfim, são pequenas coisas que parecem que não são ruins, mas são atos desleais para com as pessoas, porque as pessoas criam expectativas a respeito daquilo, daquela função, daquele lugar, enfim, daquilo que estamos fazendo. Então, a gente precisa acreditar que a Bíblia tem a direção certa. E a Bíblia nos aconselha que nos momentos difíceis, principalmente, a gente tem que estar disposto a ajudar, a ser leal, a cumprir com aquilo que a gente deve cumprir em relação ao outro. Então, assim como Davi, as pessoas estão solitárias, principalmente nessas épocas atuais, né? As pessoas se sentem sozinhas, muitas vezes sem recursos financeiros, sem poder receber visitas, enfim. Elas se sentem muito solitárias. E a gente precisa oferecer o nosso melhor, né? Como a gente não pode visitar, não é aconselhável, mesmo que você ache, não, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou me higienizando, eu uso luva, eu uso máscara, mas não é época de fazer visita. Agora não é época de fazer visita. Estamos em tempos de pandemia. Nós temos que amar o outro também, preservando a vida do outro, não só a nossa. Então, como é que a gente oferece o nosso amor, a nossa lealdade, a nossa dedicação? Um telefonema, uma mensagem, um WhatsApp, enfim, se o vizinho, aquele que precisar de nós por algum motivo, podemos preparar alguma coisa, deixar na porta daquele vizinho, olha vizinho, deixei para você, sei lá, um arroz doce, um carinho, um bilhete, enfim, nós temos que nos importar com os outros, principalmente agora. Então, às vezes o fato de não visitar alguém não quer dizer que nós estamos sendo desleais, abandonando as pessoas. Nós temos que entender isso também quando nós somos visitados. Às vezes a pessoa está sendo leal a nós, também não nos visitando. Estamos vivendo tempos difíceis. Então, isso não quer dizer que nós temos que abandonar as pessoas que estão ao nosso redor. Bom, então, ela diz aqui que aproveite e mande uma mensagem para aquele amigo que está passando um momento difícil. Ou aquela pessoa que está vivendo um luto, né? Nós temos muitas pessoas enlutadas, eu conheço muitas pessoas que estão infectadas ou que têm pessoas doentes, e eu imagino que você também deve conhecer. Então, a gente não pode deixar de prestar a nossa solidariedade. Então, o ato de ser leal é o ato também de servir. Então, eu vou contar para os irmãos uma história que diz que tinha um rei que ele era muito duro. Ele não admitia que nada que o contrariasse pudesse ficar no reino dele. Então, assim, ele tinha uma matilha de cães muito ferozes, e sempre que alguém fazia alguma coisa que este rei não gostava, ele mandava jogar as pessoas para os cães. E os cães mordiam a pessoa, devoravam, enfim, a pessoa era morta por esses cães ferozes. E ele tinha um servo que esteve com ele muitos e muitos e muitos anos, sempre servindo lealmente a esse senhor. Mas um dia, este servo disse alguma coisa que desagradou a este rei. E ele não se fez de rogado, simplesmente ele pegou e mandou jogar o servo para os cães. Então o servo disse: como último pedido, eu queria pedir que o senhor me desse 10 dias antes de me jogar para os cães. E o rei falou: bom, é seu último pedido, vou realizar. Ok, você tem 10 dias. E no 10º dia, então, você será jogado para os cães. E então, assim que aquele servo saiu da frente do rei, ele foi procurar o homem que alimentava os cães.
e pediu para, como último desejo dele, ficar cuidando dos cachorros durante 10 dias, né? Já que ele ia morrer, ele queria prestar aquele último serviço. E o homem que cuidava da matilha falou: ah, tá bom, pode ficar aí. E aquele servo cuidou daqueles cães, os alimentou, trocava água, dava carinho, atenção, enfim. Ao final do 10º dia, o rei mandou chamar o servo, mandou buscá-lo, falou: agora você será jogado para os cães. E o jogou. Só que quando os cães viram aquele homem, começaram a abanar o rabo, a fazer festa, a lamber a sua mão. E o rei falou: o que foi que aconteceu? Não estou entendendo. Você deveria estar estraçalhado por esses cães. E aí aquele homem disse: meu rei, eu o servi por 10 anos. 10 anos da minha existência. Nunca fiz nada de errado e nunca o contrariei. E a primeira vez que eu fiz algo de errado, o Senhor me sentenciou à morte. Ao contrário, estes cães, eu cuidei deles apenas 10 dias. E a lealdade deles para comigo será eterna. Neste momento, o rei repensou a sua atitude e percebeu o quão desleal ele estava sendo com aquele homem, a despeito de ele ser rei e aquele homem um simples servo. Então, naquele momento, ele resolveu perdoá-lo. Então é assim, né? É uma história sobre lealdade, que possamos ser leais, não só a Deus, que é fundamental, a lealdade a Deus é fundamental, né? Quando nós estivermos diante de qualquer pessoa, de qualquer situação, nós não podemos deixar de nos lembrar que somos filhos do Senhor e que devemos a Ele lealdade. Mas sejamos também leais aos nossos pares, aos nossos amigos, aos nossos professores, aos nossos patrões, aos nossos familiares. A lealdade é uma coisa muito importante. Muito importante. E quando as pessoas ao nosso redor que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, que não entregaram a sua vida a Ele, que não se decidiram por Jesus, descobrirem que tem em nós uma pessoa leal, elas vão sim olhar para a gente de um modo muito especial. E talvez mais, talvez venham a conhecer o Jesus por causa de uma atitude leal. Eu fico aqui, me despeço, como sempre, com um abraço fraternal, um abraço de ursa e com a palavra-chave que é saudades.